Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria realmente fascinante sobre reconstrução. E ela parte de uma ideia que à primeira vista parece um verdadeiro paradoxo. E se um ato de extremo autocuidado pudesse na verdade ser o gatilho para destruir a vida de alguém? Vamos começar com essa provocação, então. Pensa só comigo. E se aquilo que a gente considera o auge da saúde, do cuidado com o corpo e a mente, fosse, para algumas pessoas, uma verdadeira armadilha mortal? Sabe aquela sensação depois de um treino bem pesado? O corpo exausto, os músculos doendo, mas a cabeça leve, uma onda de endorfina e aquele sentimento bom de dever cumprido? Para a maioria de nós, isso é o pico de um dia saudável, né? Pois é, mas aqui é que vem o pulo do gato. Para uma pessoa em recuperação de dependência química, essa mesma exaustão pode funcionar como um gatilho biológico. O cérebro, que foi condicionado por anos, interpreta esse cansaço todo como um sinal de alerta e vai buscar a recompensa mais rápida que ele conhece, a substância. E por que isso acontece? A razão é bem profunda. É porque o dicionário mental que quase todo mundo usa, onde palavras como saúde, lazer ou disciplina têm um significado claro, simplesmente quebra. Para alguém em recuperação, essas palavras precisam ser completamente reescritas, com regras totalmente novas. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. A gente vai entender por que esse dicionário quebra e como é que se instala um novo sistema. Depois, vamos ver as novas regras do jogo, como o próprio tempo passa a ser medido de um jeito diferente. E no final, qual a lição que essa jornada toda ensina para todos nós. E tudo começa justamente com a instalação desse novo sistema, que é baseado na teoria da adjetivação. Bom, a teoria basicamente propõe o seguinte: superar a dependência não é só parar de usar. É um processo de adjetivação, ou seja, cada atividade da vida, trabalho, saúde, relacionamentos, precisa receber um novo adjetivo, um novo sobrenome, abstêmio ou abstêmio. É como criar um dicionário totalmente novo para conseguir navegar pelo mundo com segurança. A analogia que a gente vê aqui é perfeita. É como se fosse uma atualização forçada do sistema operacional de um computador. Na tela, os ícones de trabalho, lazer, família, parecem exatamente os mesmos, mas por baixo o código-fonte, aquilo que faz eles funcionarem, foi completamente reescrito para uma nova função. E essa adjetivação funciona como se instalasse um firewall em cada uma dessas áreas da vida. Se a pessoa tentar rodar o código antigo, o sistema de antes, o resultado é um crash total do sistema, ou seja, uma recaída. O sistema anterior estava literalmente programado para autodestruição. Ok, a teoria é bem forte, mas como é que ela funciona no dia a dia? Vamos ver agora como essa adjetivação acontece na prática com as regras da nova vida. Vamos pegar o conceito de lazer, por exemplo. Para a maioria das pessoas, como a gente vê na primeira coluna, ele não tem filtros. O ambiente é neutro, a diversão é espontânea. Já o lazer abstêmio, não. Ele exige uma atitude consciente em que o ambiente é constantemente escaneado em busca de riscos, usando um filtro bem específico. E a técnica é essa aqui: evite e procure. Primeiro, evitar, que é se afastar intencionalmente de pessoas, hábitos e lugares que eram o cenário do consumo, e ao mesmo tempo, procurar, buscar ativamente novos círculos de amizade, novas rotinas e espaços seguros que ajudem a consolidar essa nova identidade. Isso nos leva de volta, por exemplo, da academia. A atividade física também precisa ser adjetivada. E essa frase no slide ilustra o ponto de forma brilhante. O cansaço extremo, que a nossa sociedade tanto aplaude, precisa ser monitorado com o mesmo rigor que se monitora o material radioativo. Se ultrapassar um certo ponto, o chamado limite abstêmio, o sistema todo dispara um alarme. E se até a atividade física exige esse tipo de cálculo, a hierarquia de prioridades da vida inteira precisa mudar. É aí que surge a responsabilidade abstêmia, onde manter a sobriedade vira a prioridade número 1, absoluta e inegociável. Para quem olha de fora, se colocar acima da família e do trabalho pode até parecer egoísmo, mas a lógica aqui é estrutural. Pensa na abstinência como se fosse o alicerce de um prédio. Se essa base rachar, tudo que foi construído em cima, a carreira, os laços familiares, desmorona junto. Proteger o alicerce é a única forma de salvar o edifício inteiro. Certo, mas como se mede o progresso nessa jornada toda? A resposta está numa nova forma de contar o tempo. Vamos entender o relógio da sobriedade. A principal métrica nesse novo sistema é o tempo, mas não o tempo comum, é o tempo abstêmio.
E a regra dele é a mais brutal de todas. Ele precisa ser ininterrupto. Uma única recaída e o relógio volta para o zero. Não tem negociação. E essa contagem contínua vai dividindo a jornada em estágios. De 0 a 3 anos, temos o abstêmio menor, que é a fase mais turbulenta, de maior risco. Acima de 3 anos, a pessoa se torna abstêmio maior, quando a sobriedade começa a se consolidar. E em algum ponto lá no futuro, existe o ápice da jornada, o mega abstêmio, que é o momento da virada de chave fundamental da identidade. Mas quando é que essa virada de chave acontece? A matemática aqui é simplesmente implacável. Imagina alguém que viveu em adicção ativa dos 13 aos 30 anos. Isso dá um total de 17 anos operando naquele sistema antigo. Para alcançar o status de mega abstêmio, essa pessoa vai precisar viver outros 17 anos. Mas 17 anos de tempo limpo, sem nenhuma interrupção. Somente aos 47 anos de idade, ela finalmente vai ter, digamos, empatado o jogo consigo mesma. O ponto crucial é esse. Mega abstêmio é quando o tempo limpo finalmente supera o tempo sujo. É nesse momento que a balança da vida vira. A identidade da pessoa muda de forma fundamental. O normal da vida dela passa a ser a saúde, e não mais a doença. É um processo descrito como uma verdadeira alquimia abstêmia. E tudo isso nos leva à nossa reflexão final. A lição para todos. O que essa teoria pode nos ensinar, mesmo para quem não enfrenta essa luta? O que ela revela sobre o nosso próprio código-fonte? Uma das ideias mais fortes da teoria é a dos direitos humanos abstêmios. Basicamente, o direito de não ter sua mente invadida por um ambiente hostil. Pensa no bombardeio de publicidade de álcool, que associa o consumo à felicidade o tempo todo. Para alguém em recuperação, cada anúncio desses é um ataque direto àquele firewall que levou anos para ser construído. E aqui fica a provocação para todos nós. Se manter uma pessoa viva exige um nível tão brutal de consciência sobre cada ato, sobre cada escolha, quantos riscos será que nós, que vivemos a maior parte do tempo no tal piloto automático, estamos simplesmente ignorando? Se a gente nunca para adjetivar os nossos próprios atos, que armadilhas silenciosas estamos construindo contra o nosso futuro sem nem perceber?